Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão e serra parto, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, Ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como Ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Meus caros irmãos, boa noite. É noite de quarta-feira, noite de oração, noite de nos juntarmos para a edificação, para a comunhão, apesar do nosso isolamento, do nosso distanciamento. Ainda assim, a Igreja de Jesus se ajunta, ainda assim, a Igreja de Jesus se aproxima para a comunhão, para a edificação, para a anunciação da palavra. Eu quero orar com você nesta noite, mas antes de orarmos, e por falar em oração, quero agradecer muito as orações dos irmãos, e pelo cuidado, né, por mim, pela minha vida, pela minha pessoa.
Muito provavelmente o que aconteceu comigo na quinta-feira à noite foi um acidente. A tese mais provável é que eu caí da cama, bati forte essa região da cabeça no chão. Eu sentia que batia aqui e o ombro também. E desacordei, apaguei, e os músculos se enrijeceram. Foi quando o Rose veio e me reanimou durante alguns minutos, enquanto Fael chamava o SAMU, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Rose imaginou que eu estivesse tendo um ataque cardíaco até. Então veio o SAMU, me levaram para o hospital, os médicos fizeram todos os exames, eu fiquei sendo monitorado a noite inteira na UTI, não houve qualquer irregularidade no monitoramento do meu coração, do pulmão, da glicose. Todos os exames estavam dentro da normalidade. E também hoje pela manhã tive o resultado do exame para Covid-19, deu negativo. Então até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos amparado. Provavelmente um acidente que aconteceu. Eu quero agradecer muito aos irmãos pelas orações e pelo companheirismo, pelo cuidado, pela expressão de carinho. Teve o seu lado bom, o seu lado positivo o episódio. Essa manifestação da igreja, de amor por nós, por mim, por Rose, por Farrell, foi assim muito abençoador, tenha certeza. Agradeço a Rose por manter a calma ali no momento, saber o que fazer. Farrell também foi muito pronto, controlou toda a chegada dos paramédicos, foi com eles na ambulância, ajudou a me segurarem. Então, dou graças a Deus por esse cuidado todo que Ele providenciou nesse momento para a minha vida. Estou bem, de volta às atividades, saúde tranquila, tenho ainda 2 exames para fazer, mas são protocolo que os médicos pediram, a gente obedece. Mas me sinto muito bem e, além da saúde, me sinto muito amparado, muito amado por minha igreja. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero olhar para esse episódio a partir desse prisma muito positivo, muito abençoador. Antes de orarmos, eu quero ler com os irmãos esse texto do Salmo 119, no versículo 1, que nos diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Vamos orar. Pai, o Senhor é bondoso, o Senhor é um Deus que nos guarda, o Senhor é um Deus que nos ampara, o Senhor é um Deus que põe os teus anjos ao nosso redor para nos guardarem, para nos ampararem. Nós te damos graças. Muito obrigado, Deus, por sustentar a minha saúde, por sustentar a minha idoneidade física. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço pela minha igreja, pelos meus irmãos que oraram fervorosamente, que nos sustentaram nesse momento. Obrigado, Deus, pela forma com que Rose e Farrell encararam a situação, de forma muito madura, muito adulta. Eu te agradeço, Pai. Muito obrigado, Senhor. Me sinto seguro nas tuas mãos, através das mãos daqueles com quem o Senhor me permite, me agracia compartilhar a vida. A minha família e a minha igreja. Eu te louvo, Pai, por estes anjos. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento de culto. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de te agradecer, Pai, pelas bênçãos derramadas. Muito obrigado pela nossa igreja, pelos irmãos, pelas famílias. Sustenta, Pai, nas tuas mãos e que os teus anjos, Pai, estejam cuidando de todos nós. Dá-nos um tempo abençoado de reflexão na tua palavra, de oração e de comunhão, Deus. E que esse tempo
glorifique o teu nome na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero ler com você nessa noite o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, que nos diz assim, só os primeiros 6 versículos. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Muito bem. Nesse texto, nós temos olhado para o trabalho de Paulo aos Romanos e procurado entender a relação da graça com a nossa atuação cristã, com a nossa performance como filhos de Deus. Primeiramente, vimos que não pode haver conveniência, já que somos agraciados com a salvação. Podemos pecar, podemos nos entregar aos prazeres da vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa conveniência é totalmente descabida. Nós vimos assim na primeira parte do capítulo 6. Afinal, Paulo está nos chamando a atenção para a coerência. No capítulo 6, na segunda parte, nós pensamos nessa palavra, para a coerência que deve haver entre o resultado da ação graciosa de Deus em Cristo Jesus sobre as nossas vidas e a resposta em termos de santidade com a qual o Espírito Santo nos habilita a andarmos, testemunhando o efeito da graça de Deus. Então, não conveniência, mas sim coerência. No capítulo 7, podemos pensar essa relação em termos de compromisso. Paulo fala do compromisso do casamento, do compromisso da mulher com a lei, mas ele está falando o que existe é uma questão de como que se pode viver esse compromisso. Na nossa vida existe uma série de compromissos que precisamos cumprir. Alguns deles são muito agradáveis, firmados em valores e princípios que imprimem em nós dignidade, seriedade, confiança. Outros são cumpridos por obrigação, por força de uma lei que, se não existisse, não cumpriríamos. Essa é a diferença que Paulo quer mostrar para nós agora, no que diz respeito à nossa relação com a lei de Deus, no que diz respeito ao nosso compromisso com a lei de Deus. Pagar imposto de renda, por exemplo, pode ser um grande prazer, pode ser um grande desprazer. Depende da percepção que se tem de como são administrados e investidos os recursos que somos obrigados a entregar para o governo anualmente através da declaração de renda. Esse compromisso pode ser uma obrigação desprazerosa
se entendermos que os recursos são para alimentar esquemas de corrupção, se entendermos que esses recursos não retornam para o bem comum, em infraestrutura, em saúde, educação, quando nós entendemos que esses recursos são mal administrados, que esses recursos fomentam esquemas de corrupção, nós cumprimos a lei por pura obrigação, sem qualquer prazer. Se ela não existisse, nós não a cumpriríamos. Por outro lado, esse mesmo compromisso pode ser um grande prazer. Caso entenda-se que os recursos pagos do imposto de renda serão bem administrados e retornarão em benefício para a população, saúde, educação, infraestrutura, segurança, ambientes para que propiciem negócios, pode ser prazeroso, pelo cumprimento de uma responsabilidade que a sociedade confiou a mim e a você, como quem diz, ok, nós vamos te proporcionar todo um ambiente para você ter os seus negócios, angariar riquezas, poder pagar imposto, mas nós confiamos que você vai cumprir com tua parte no acordo. De tudo que você ganhar, uma parte retornará para que essas condições sejam oferecidas a outras pessoas. Se nós conseguíssemos olhar para o compromisso de pagar imposto a partir dessas lentes, nós o faríamos com grande prazer. Com grande prazer. Nós cumpriríamos a lei sem qualquer peso, sem qualquer ônus. O compromisso com a atividade profissional ou vocacional pode ser um exemplo também. Se a lente pela qual você olha o seu trabalho é a lente da sobrecarga, você vai entender o trabalho como um fardo. Se você não tivesse um compromisso, não fosse obrigado a cumpri-lo, você não o faria. Porém, se você entender o bem comum que o teu trabalho proporciona, que o teu trabalho gera, e se olhar para ele através das lentes da produtividade, da cooperação, certamente o seu compromisso será prazeroso. Você vai fazer o seu trabalho com alegria, sem que seja um fardo, sem que seja algo pesado, mas com satisfação. E Paulo, nesse capítulo 7, nos ensina que o nosso compromisso com a lei não precisa ser mais um compromisso de obrigação com a letra fria, para conquistar algo de Deus através da nossa performance religiosa, como um casamento mal sucedido que se sustenta simplesmente pela obrigatoriedade da lei. Nosso compromisso com a lei pode ser um compromisso prazeroso, um compromisso de liberdade, e não mais um compromisso de obrigatoriedade. Agora, pela graça, cumprir a lei é um compromisso espontâneo e não mais performático. O que precisamos de Deus está dado, já nos foi entregue. Não obedecemos mais por obrigação, nós obedecemos por amor, por um compromisso despertado pela gratidão, por um compromisso despertado pela liberdade que a graça nos oferece, pelo amor que a graça nos oferece. O resultado desse cumprimento da lei é expresso em beleza. Servimos em novidade de espírito, frutificando para Deus, e não mais com resultados de morte, como Paulo diz no texto. Um comprometimento diferente, que olha para a lei como uma fonte de prazer, e não mais como um poço fundo de obrigações. A lei em si é boa, é espiritual, é santa, é perfeita, é pura, é agradável. A lei é harmoniosa com o ser humano, que Deus criou à sua imagem e semelhança. A graça de Cristo faz com que esses elos, lei e ser humano, se encontrem nessa harmonia. O teu desafio de hoje, a partir desses primeiros versículos do capítulo 7,
É encontrar-se com a lei de Deus nesses termos, encaixando-se nela harmoniosamente, como uma indumentária que foi produzida sob medida para você, na qual você se sente muito bem, na qual você se movimenta com destreza e com muita liberdade, como se nunca tivesse se desvencilhado dela. Afinal, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que Deus te abençoe com esse olhar prazeroso, com esse olhar gracioso para a lei do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque a sua lei restaura a nossa alma, porque a sua lei é perfeita, porque a sua lei é graciosa, porque ela se harmoniza com a nossa alma quando ela é alcançada pela graça de Jesus. Permita-nos, Deus, pela ação do Teu Espírito em nós, vivermos essa harmonia prazerosa entre a nossa alma e a Tua lei, para que frutifiquemos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te dê uma noite muito abençoada. Fica na paz de Jesus.